Olá a todos, eu me chamo Cristiano Alves, sou clarinetista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para falar desse instrumento maravilhoso, a clarineta, ou como muitos conhecem também, clarinete. A gente vai falar um pouco sobre o nome também, a terminologia. Ambas estão corretas, na verdade não tem uma que seja certa e outra errada, mas enfim, o porquê de se chamar clarineta ou clarinete, isso advém de um contexto histórico, o qual a gente vai falar um pouquinho também. Na verdade, desde a antiguidade que existem instrumentos que o homem manuseia que se parecem um pouco com o que se conhece hoje como a clarineta. Peças de madeira que tinham uma superfície talhada que gerava uma lingueta parecida com a palheta que a gente manuseia hoje. Mas o instrumento que propriamente deu origem à clarineta se chamava chalumeau, ou charamela em italiano. A partir do final do século XVII, mais precisamente por volta de 1690, Johann Christopher Denner, da família de construtores de Nuremberg, Alemanha, produziu melhoramentos no instrumento que se conhecia como chalumeau, fazendo com que o instrumento ganhasse uma nova configuração que na verdade desencadeou o que se conhece hoje como clarineta ou clarinete. O nome vem exatamente do fato de, a essa época, o timbre desse novo instrumento se parecer bastante com o registro agudo do trompete. Era um timbre um tanto quanto brilhante, um tanto quanto estridente propriamente, e muitas pessoas diziam que se parecia com um pequeno clarino, né? Então, até olhando por esse lado, né, o sufixo diminutivo et, nesse caso se aplica por se tratar de um pequeno clarino. Então, um pequeno clarino, clarinete. E, na verdade, quando se chama de clarineta, e nos meios acadêmicos é o termo que é mais utilizado de fato, tem a ver com o propósito de se preservar o gênero da palavra na sua origem. No caso, considerando que ela veio do chalumeau, e chalumeau é uma palavra francesa, na língua francesa, clarinette é uma palavra feminina. Então, buscou-se preservar o gênero feminino, e a gente também tem esse sufixo diminutivo, tanto pode ser masculino quanto feminino, et ou eta. Então, clarineta viria daí também. Eu chamo de clarineta e por isso vocês vão me ver falando hoje sobre clarineta o tempo todo. Então, a clarineta diferenciava-se do chalumeau, nos seus primórdios, basicamente pela adição de duas chaves que permitiram uma nova manipulação do instrumento, quais sejam a chave 12, que é a chave do registro, e essa chave que se conhece hoje como chave 10, que é a chave do lá. Por quê? Porque o chalumeau trabalhava basicamente com a região grave. E quando o músico precisava tocar notas mais agudas, ele precisava forçar bastante a embocadura, seu lábio inferior, e as notas agudas não saíam com tanta facilidade, com uma afinação um tanto quanto descontrolada. E quando Denner, na verdade, adicionou a chave do porta-voz, a chave que você conhece hoje como a chave de registro, a fluência, a maneira como se poderia produzir essas notas agudas mudou radicalmente, se tornou muito mais fácil, e a nota lá veio para gerar essa transição, porque a nota com o tubo todo solto era a nota sol, e depois, quando se tapava tudo, vinha a nota si. Então, na verdade, o lá também serviu para fazer a transição. Muitos instrumentos já até tinham essa chave, mas basicamente essa ligação pôde ser feita e pôde ser dominada de uma outra forma com o advento dessa chave de registro. Então, esse praticamente é o marco do que seria a passagem do chalumeau para a clarineta. No século XVIII, ela foi se firmando pouco a pouco no cenário musical, né? Tanto no repertório sinfônico, quanto no repertório camerístico e solista. Por volta de meados do século XVIII, alguns autores utilizavam já de maneira bastante efetiva a clarineta, como Molter, Stamitz, Haydn, Gluck, mas foi Mozart quem realmente levou a clarineta a um patamar um pouco mais diferenciado. Isso se deu bastante em função da amizade
que Mozart nutria por Anton Stadler, que era um grande clarinetista do seu tempo, que, por conta dessa proximidade, fez com que Mozart passasse a conhecer bastante a clarineta e gostar também bastante do instrumento. E, por conta disso também, inúmeras obras-primas foram criadas e a obra de câmara é sensacional. Nós temos serenatas, quintetos, temos o trio com viola e piano, o quinteto com clarinete e cordas, e magistralmente composta foi a obra que seja talvez a mais emblemática de todo o repertório, que é o Concerto de Mozart. Esse concerto foi composto em 1791, já no final da vida de Mozart, no último mês. Na verdade, ele terminou a obra 2 meses antes de sua morte. Então, é uma obra de maturidade total, da plenitude de Mozart. E o segundo movimento, sobretudo, é uma das páginas mais belas de toda a literatura, para todos os instrumentos, acredito eu. Então, eu vou tocar um pouco do Concerto de Mozart, trechos de cada um dos 3 movimentos, para ilustrar o que nós estamos falando, o assunto sobre o qual nós estamos tratando. E então é isso.